Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje é 14 de setembro, segunda-feira, e nós estamos indo para a nossa próxima aula, nossa aula de História. Na semana passada, como foi o feriado, dia 7 de setembro, nós não tivemos aula, então nós vamos iniciar a nossa aula fazendo a correção da atividade da aula passada, e aí a gente aproveita para fazer uma recapitulação do que a gente está estudando, tá certo? Então preste atenção na explicação e vamos lá! Vamos iniciar a nossa correção pela página 121 da ficha de atividades. Quem eram os jesuítas? Na primeira questão. Então, os jesuítas eram religiosos e o principal motivo deles virem ao Brasil era divulgar a fé cristã e catequizar os indígenas. Se você colocou algo nesse estilo, sua resposta está correta. Na segunda questão, como os jesuítas cumpriram seu objetivo? Então, os jesuítas aprenderam a língua dos indígenas e ensinavam peças com temas religiosos. Além disso, formaram comunidades com os povos indígenas. Na terceira questão, os jesuítas se relacionavam bem com os bandeirantes? Por quê? Então, não, eles não se relacionavam bem com os bandeirantes, pois os bandeirantes capturavam os indígenas como escravizados e os jesuítas queriam convertê-los e não os escravizar. Na página 122, a quarta questão é pessoal, então vamos direto para a quinta questão. Como um padre jesuíta deveria se relacionar com a cultura dos indígenas? Então é importante destacar que os jesuítas, eles não queriam apenas findar com a escravidão indígena, mas eles também queriam convertê-los ao cristianismo. Isso exigia que o missionário conhecesse minimamente a cultura e dialogasse com os indígenas. Na página 123, a primeira questão também é pessoal, então nós vamos para a segunda questão. Circule as palavras que preenchem as frases corretamente. No Brasil colônia, os currais surgiram no norte ou no nordeste? Então, vocês já estão vendo aí circulado nordeste. Eles se localizavam principalmente no litoral ou no interior? Então, no interior. E se utilizavam de mão de obra indígena ou jesuíta? Indígena, né, gente? Os jesuítas eram religiosos e não eram usados como mão de obra nos currais. A vida era muito difícil, pois moravam em uma região muito seca ou chuvosa? Seca. Eles comercializavam principalmente carne e ouro ou couro? Couro, né, gente? Na terceira questão, o que eram os currais? Então, os currais eram fazenda de gado na região nordeste. A quarta questão, ela também é pessoal para vocês fazerem um desenho, então não necessita de correção e a gente já pode partir para a nossa aula de hoje. Muito bem, gente, feita a nossa correção, vamos dar continuidade ao nosso capítulo observando o conteúdo relacionado aos caminhos que as tropas faziam. Então preste atenção na explicação para você compreender ainda mais sobre esse assunto feiras e tropas. Vamos lá? Bem, gente, para continuarmos os nossos estudos sobre as feiras e as tropas, você vai colocar o seu livro na página 232 e nós vamos ver um pouco sobre o caminho das tropas. Nas viagens que faziam, os tropeiros abriam muitos caminhos e muitas trilhas para facilitar o deslocamento. Esses caminhos ligavam vilas e atravessavam o sul do país. Muitos deles foram transformados em estradas que são utilizadas atualmente para a circulação de pessoas e produtos. Então aí a gente já vê a importância desses tropeiros, dessas tropas que eram utilizadas para abrir caminho. E até hoje, muitos desses caminhos abertos há muitos anos atrás são utilizados, se tornaram estradas, algumas estradas muito importantes que são utilizadas aí até hoje para o deslocamento de pessoas, de produtos e etc. E aí no livro de vocês apresenta um mapa, no livro está dividido nas duas páginas. Aqui a gente pode observar o caminho da praia e da colônia de Sacramento, no Uruguai, até a cidade de Laguna, em Santa Catarina, e essa estrada também era conhecida como Estrada do Inferno devido à grande quantidade de
atoleiros. E aí a gente pode observar a imagem da Colônia do Sacramento, que é uma famosa cidade histórica. Aqui a gente pode observar o portal da estrada da Graciosa, construída sobre o antigo caminho da Graciosa. O caminho da Graciosa ligava Curitiba ao litoral paranaense, passando pela Serra do Mar. Atualmente, esse caminho se chama Estrada da Graciosa e é uma atração turística da região. Lá na nossa página 235, nós podemos ver o caminho do Viamão. Era uma estrada que ligava os campos de Viamão, no Rio Grande do Sul, às feiras de Sorocaba. Muitas cidades foram fundadas nos locais de pouso das tropas. E aí nós podemos observar essa imagem da igreja de Nossa Senhora da Conceição, fundada no ano de 1769. Ela é a primeira igreja da cidade de Viamão. Logo abaixo nós podemos ver o Caminho das Missões, que ligava São Borja, no Rio Grande do Sul, à cidade de Sorocaba, em São Paulo. Ele atravessava várias cidades de Santa Catarina e do Paraná. A maior parte do caminho existe até hoje, abrigando muitos restaurantes, igrejas antigas e atrações turísticas. E aí nós podemos ver o turismo religioso atrai muitas pessoas para o caminho das missões. E a gente pode ver um símbolo, que marcou esse período, essas missões. E aí a gente pode observar também o mapa, E na legenda do mapa a gente pode observar aqui que de vermelho, esse vermelho bem escuro, quase marrom, Acho que no livro de vocês deve estar marrom. A gente vê o caminho da praia, de verde, caminho da Graciosa, de rosa, o caminho das Missões e de azul, o caminho do Viamão, que passa exatamente nesse percurso aqui dessas cidades apresentadas aqui no mapa. Na página 234, a gente vê a seção com a lupa na mão, que vocês irão ler esse texto apresentado, observar todas as informações que está passando e responder a atividade aí na sequência, certo? Essas 3 questõezinhas aí, moleza, tá certo? Vamos agora para a página 235, no final do vídeo vocês vão lá responder as atividades que vão ficar para vocês responderem aí em casa sozinhos, tá certo? Então vamos ver os caminhos do comércio. As estradas eram muito importantes para os comerciantes. Por elas eram possível transportar animais e mercadorias para serem vendidos em feiras. Essas feiras aconteciam em algumas cidades e reuniam comerciantes de todo o Brasil. Lá se comercializava todo tipo de produto, como tecidos, roupas, especiarias, animais exóticos, gado e etc. As feiras atraíam pessoas do Brasil inteiro, que viajavam por longas distâncias para comprar e vender produtos. No caminho das feiras foram surgindo muitas cidades. Uma das cidades mais famosas por sua feira era Sorocaba, em São Paulo. Então, como vocês já devem pensar, imaginar, se você conhece algum feirante, alguma pessoa que trabalha com feiras, a maioria dessas pessoas, elas não ficam apenas em uma cidade. Elas viajam de uma cidade para outra sempre para vender os seus produtos em feiras diferentes. Então, era isso que acontecia nesse período. As pessoas iam pelas estradas para vender os seus produtos em diversas feiras. A origem das vilas e cidades. As rotas dos viajantes que percorriam o Brasil eram muito longas. Bandeirantes e tropeiro precisavam realizar várias paradas para comer, dormir e descansar. Às vezes, os viajantes precisavam esperar a chuva passar ou as águas do rio baixarem. Alguns desses viajantes decidiram ficar no lugar de descanso por mais tempo. Nessas paradas, com o tempo, surgiram pequenas vilas. Essas vilas ofereciam pousadas e alimentos para que os viajantes e seus animais. Várias vilas se formaram ao longo das estradas, mais importantes se tornaram pontos de comércio. Muitas delas cresceram com o comércio e o movimento dos viajantes, transformando-se em grandes cidades. E aí a gente pode observar uma pintura do Jean Baptiste,
de 1827, a cidade de Sorocaba. Observem, né, que a cidade está lá ao fundo, ó. A formação da cidade está lá ao fundo da pintura, nessa parte mais amarelinha da pintura. E a gente pode ver vista da cidade de Sorocaba, um grande centro comercial do Brasil colônia. Na página 236, na seção Para Saber Mais, como eram as primeiras cidades do Brasil? Leia o texto a seguir. Vamos observar, nossas cidades, na maioria, foram construídas em lugares altos e de difícil acesso. Morro abaixo serpenteavam ruelas e becos, sobre os quais se aglomeravam casas toscas. O casario apertado fazia sombra às vistas estreitas e escuras, nas quais se jogava dia e noite todo o tipo de lixo. Logo aí na sequência, ainda na página 236, nós temos a seção de olho no local. Estudamos que no Brasil, muitas vilas e cidades foram fundadas durante o período colonial. Você conhece a história de sua cidade? Como ela foi fundada? Faça uma pesquisa sobre a história de sua cidade. Depois, faça um mapa do centro histórico dela, indicando os pontos principais. Então, essa é a segunda atividade da aula de hoje, que vocês irão realizar esse trabalho de pesquisa. Esse trabalho de pesquisa, gente, pode ser feito, inclusive, com pessoas mais velhas que você tenha contato, que você conheça, seus avós, um vizinho, alguém que você conheça, que já tenha mais idade, que seja daqui de Pacajus, que conheça um pouco da história, certo? Então, faça essa pesquisa. Caso não, utilize também a internet, outras fontes que você tenha disponível. Na página 237, nós temos a seção com a lupa na mão. Todas as cidades mudam com o passar do tempo, inclusive a sua. Converse sobre a história de sua cidade com uma pessoa mais velha que tenha morado em sua cidade quando era jovem. Vá até a página 39 do material de apoio e complete as informações dos quadros. No quadro 1, anote suas reflexões sobre sua cidade hoje em dia. No quadro 2, registre as informações de seu entrevistado sobre a cidade no passado. Então, essa atividade vai complementar a atividade da página 236, certo? Então, realize também essa atividade utilizando aí o material de apoio da página 39, que as duas atividades vão aí se complementar. Agora, a atividade mão na massa, essa atividade nós vamos fazer juntos, então preste atenção para você ir acompanhando com bastante atenção. Durante o período colonial do Brasil, quais regiões possuíam tradição de criação de gado? E aí, gente, de acordo com o que a gente estudou, quais regiões possuíam aí uma cultura de criação de gado? A nossa região é uma delas, né? Então, vamos lá, as regiões Nordeste. Você está lembrando de mais alguma? A região Sul e a região Sudeste, que também tem essa tradição no Brasil colônia da criação de gado. Na segunda questão, observe a imagem a seguir. Essa imagem aí, gente, é uma imagem de quê? De uma feira, né? Uma feira normal, tradicional, de qualquer cidade. O que a imagem representa? A imagem representa uma feira. Você já pode colocar aí. Na letra B, qual a origem dos espaços comerciais da imagem no Brasil? Você pode escrever já no seu livro, né? As feiras surgiram no Brasil durante, a tia já errou aqui, botou durante, né? Vamos ajeitar. Durante o período colonial, nelas eram vendidos diversos produtos. Se você quiser, você pode citar os produtos para sua resposta ainda ficar mais rica, mais completa. A nossa terceira e última questão, registre a seguir a importância das viagens dos tropeiros para a história do Brasil. Então, os tropeiros foram importantes para abrir estradas e ampliar as atividades comerciais pelo Brasil, como a gente acabou de estudar agora, vendo esses caminhos que eles traçaram e como essas feiras, essas viagens acabaram se tornando importantes para a criação de vilas e de grandes cidades, né? Essas vilas acabaram se tornando, algumas delas, grandes cidades.
É isso aí, gente. Feita a nossa explicação, eu espero que vocês tenham compreendido, que tenha tudo ficado bastante claro. Eu vou deixar aqui no final uma atividade para vocês, no final do nosso vídeo, a agenda com a atividade, para que vocês também treinem, leiam de novo o conteúdo, pesquise, para que vocês realmente apreendam essas informações passadas aqui na nossa aula. Então é isso, gente. Um grande beijo, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!